Olá, gente, estamos ao vivo, boa noite. Eu sou o Rafael Ferreira. E eu sou o Bruno Barcelos, hoje com mais um Motiva Convida, e nós convidamos o psicólogo Jocenir da Silva para falar sobre pais bananas, filhos abacaxis, que é um tema interessante aí para pensar na questão das dinâmicas familiares, dos relacionamentos aí entre pais e filhos, limites, carinhos, como conduzir essa relação. Eu vou pedir então que o Jô se apresente, fale um pouco da trajetória dele, por que esse interesse pelas famílias, pela orientação aos pais, que é um tema que ele aborda já há bastante tempo. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para essa conversa, porque foi assim que eu entendi. Eu acho super interessante o fato de ser uma conversa, até porque eu tenho um slogan que digo que é conversando que a gente se entende. E não só entende o outro, como também se entende. Então, esse critério de uma conversa eu acho muito interessante. Bom, sou psicólogo clínico, mas muito mais do que um psicólogo clínico, sou um entusiasta de estudar a natureza humana. E busco, através do estudo da natureza humana, entender a nossa psique. E desenvolvendo os meus estudos, acabei criando esse título do Pais, Bananas, Filhos Abacaxis como uma forma de provocação para se refletir sobre as consequências das relações dos pais com os filhos na atualidade. Eu lembro que na época da faculdade, nós estudamos juntos, na mesma turma, no mesmo período, e eu lembro que numa aula você fez a seguinte questão. Para um homem ser um bom pai, em primeiro lugar ele tem que ser um homem para essa mãe, para essa mulher. Como é que você vê isso hoje? Ainda vê da mesma forma? Olha, por mais estranho que possa parecer, eu tenho os mesmos conceitos desde a época da faculdade. Eu lembro que você me dizia assim: Jô, você tem que, suas conclusões, eu até acho que tem algum sentido, mas é com base em quê? E eu sempre dizia, sobre as minhas conclusões. E hoje eu trago algumas informações sobre teorias, qual o embasamento teórico dessas conclusões. E voltando à questão do homem ser um homem para a mulher, para ele ser um pai, para poder representar um pai para o filho, claro que tem a questão de diversas abordagens, inclusive a de Lacan, que fala sobre a lei do pai. Uhum. Acho importantíssimo que as pessoas tenham algumas informações para não entender que a lei do pai é simplesmente uma lei autoritária, é uma determinação do pai, mas sim a simbolismo que representa a atuação do pai na relação do filho e mãe. Passa pelo complexo de Édipo, todas essas questões, mas o mais importante que eu vejo é que a formação psíquica do ser humano, da criança, que vai se tornando um jovem, um adolescente, se dá com base nas experiências que ele vai internalizando à medida que vai interagindo com o meio, que em princípio é o pai, a mãe, a avó, babá, irmãos, ou seja, é nos primeiros anos de vida que se forma a psique do ser humano. E essa questão da experiência, eu vou buscar um embasamento teórico da filosofia, porque eu defendo também, eu gosto de algumas frases, e a frase de que Einstein dizia que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência ela é cega. Eu faço, parafraseando essa questão, eu digo que a filosofia sem a psicologia, ela é estéril, ela não vai produzir. E a psicologia sem a filosofia, ela é manca. Falta um instrumento de validade na psicologia se não tiver os embasamentos do pensamento humano filosófico. Uma complementa a outra, né? Eu acredito que, para usar mais uma frase que eu acho de efeito e que eu gosto, é que a psicologia, a borboleta, tem como origem a lagarta, que é a filosofia. Muito bom. Se tiver durante o tempo que o casulo está lá preparando a borboleta, e essa é uma fundamentação teórica e filosófica, melhor será e mais leve será a psicologia, porque a borboleta traz a leveza e a beleza. E para mim a psicologia com psicanálise, com diversas abordagens, ela se torna eficiente em função da bagagem que ela vem por trás, que é a filosofia.
A gente só costuma cumprimentar quem está chegando, então a Juliana Braga está assistindo, boa noite, Ju. A Patrícia Valadão, a Gisele Luquezzi, Simone Silveira, Vanessa Gripe, a Evelyn Alves dizendo que está aqui. Que bom, a Evelyn é sempre presente aqui nas lives, já é assídua participante das nossas lives de quarta-feira à noite. E nessa questão que você está levantando da relação da filosofia com a psicologia, eu acho legal esclarecer, até principalmente para quem não é psicólogo, né, que boa parte da psicologia surge ou da filosofia. Parte da filosofia ou das filosofias, né? E você é um cara que sempre gostou muito de filosofia e relaciona bastante algumas questões filosóficas, alguns princípios filosóficos com a sua prática. Fala um pouco disso. Olha, eu falei sobre a questão da experiência. Eu lembro que na época da faculdade, meu trabalho de conclusão do curso, eu discutia sobre o objeto de estudo da psicologia. Eu defendia um ponto um pouco polêmico, mas eu dizia que o objeto de estudo das ciências psicológicas é a subjetivação da experiência humana. A psicanálise fala sobre o inconsciente, a teoria comportamental fala sobre o pensamento, a teoria comportamental cognitiva fala sobre o comportamento. E eu dizia o seguinte, que o que importa, o que mais me atrai, é de como cada um internaliza uma determinada experiência que é única para ele. Então, trazer conceitos universais, como algumas abordagens querem fazer, eu acho um pouco temerário, porque nós podemos pesquisar no histórico da filosofia, podemos retomar da filosofia clássica, 400 anos antes de Cristo, com Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, mais ou menos nessa ordem, que havia mudanças de paradigmas em função do pensamento humano sobre comportamento, só para ter uma pequena ilustração, o Platão dividia o mundo das ideias e o mundo sensível. Ele dizia que o mundo sensível era um mundo que enganava a gente, porque você sentia alguma coisa ou percebia alguma coisa e aquilo podia não ser o que aquilo representava. E que o mundo das ideias, para separado do mundo sensível, equivalia. Aristóteles vem em seguida e diz o seguinte, Platão, em seguida de Sócrates, tem Platão, que dizia mais ou menos essa diferenciação, e logo depois Aristóteles fala o seguinte, nada advém que não seja da experiência. A essência, o conceito da essência de alguma coisa, só advém da experiência. Então, isso já é no início do meu embasamento em relação à experiência. Logo depois disso, dando um salto já para o final da Idade Média, quase começando a Idade Moderna, tem a filosofia de Hume, que era pai dos empiristas, que falavam nada advém que não seja da experiência. Inclusive tem uma frase, logo depois de Hume veio Kant, e ele acreditava na metafísica, ele acreditava em conceitos que eram estabelecidos puramente no intelecto, no mundo das ideias, e aí ele tem uma frase que eu acho magnífica, que ele fala, eu agradeço ao Hume por me despertar do meu sono dogmático, que era acreditar que alguma coisa pode vir que não seja da experiência. Então, Kant, com toda a sua genialidade, ele admitiu que Hume, um antecessor dele, falava sobre a importância de que qualquer essência advém da experiência, que qualquer conjectura ou qualquer pensamento tem que ser associado a uma experiência prévia, e isso também me fez pensar que a formação psíquica também advém da experiência. E tem para complementar esse raciocínio rapidamente, o Walter Benjamin, que é um filósofo, ele separava as experiências de vivência. E pode ser uma coisa assim, muito sutil, mas eu acho importante, porque a experiência é tudo aquilo que nos toca, que nos move, que nos faz ser diferente do que era ainda agora. Eu estou aqui tendo esse contato com o Bruno e com o Rafael, e que pode ser uma simples vivência, eu saio daqui, alguma coisa não me impactou, não me transformou. E se eu saio daqui com alguns questionamentos, algumas coisas que me fizeram pensar, eu saio um pouco diferente do que eu era antes, isso é uma experiência. Então, fazendo essa distinção de vivência e experiência, desculpa. Esse é do Benjamin. Esse Walter Benjamin, ele faz a distinção. E aí eu trago isso para a questão da importância dos primeiros anos de vida, de como a criança vai experimentar, vai se impactar com a relação com o meio, com os pais e quem mais estiver em volta. E antes da gente entrar nesse assunto, a gente sempre lembra
e pede que compartilhem essa live para que mais pessoas possam assistir, mandar perguntas. Se você já tem alguma dúvida, se você já achou interessante essa colocação sobre a relação da filosofia com a experiência da psicologia, eu já estou me apropriando do conceito, mande a sua pergunta, faça seu comentário. A gente tem aqui a sua mãe, né, Inha, sempre presente. A sua irmã acabou de entrar. Já estava até sentindo falta, ela não chegava. A Tayara Rodrigues também chegou agora. O Gabriel Guimarães. Todos são muito bem-vindos. Obrigado aí por prestigiarem mais uma live aqui da Motiva. E eu acho que, fazendo uma associação rápida, essa ideia de reconhecer que alguém pode ter uma ideia, mesmo que diferente, mas interessante, também é algo que nos move aqui na Motiva. Por isso que a gente sempre tem convidados com linhas de pensamentos diferentes, para que a gente possa dividir com quem está em casa um pouco do que a gente conhece na nossa experiência muito privada da nossa clínica ou do nosso conhecimento técnico. Então quem está em casa também aí pode ter acesso a informações que às vezes não são ditas por aí. E uma coisa que eu acho interessante, se vocês pararem para observar, toda e qualquer troca implica em você dar alguma coisa e receber alguma coisa. A única troca que não há perda, só há ganho, é a troca de experiência, a troca de conhecimento. Porque eu saio daqui enriquecido com o que eu ouvi, vocês podem ser enriquecidos ou não com o que eu falo, mas o importante é que você, quando transmite algum conhecimento, transmite alguma ideia sua, você não perde essa ideia. Então, conversando é que a gente se entende. E eu já falei isso numa live, mas é bom falar na presença dele. Uma das coisas que o Jô sempre falou é que a psicologia tinha que ser para todos. E esse é um dos fatores da Motiva ter lives atualmente. Sim. Né? É poder levar a psicologia para todos, não ficar restrito ao meio acadêmico, em que a gente discute muito, mas apenas entre psicólogos, e sim levar conhecimentos e provocações para quem não tem esse interesse de se tornar psicólogo, mas sim de pensar sobre a vida e ver como pode aproveitar isso no seu dia a dia. Aproveitando para poder fazer o meu comercial, o meu site psicologiaparatodos.com.br tem alguns trabalhos, inclusive tem um trabalho do Bruno sobre somatização, tem vários textos lá que eu escrevo, alguns textos que eu acho interessantes e que também lá tem a oportunidade das pessoas se manifestarem. E o mais importante, quando eu pedi para o Bruno escrever o texto, algum outro amigo escrever um texto, era um texto que possa ser lido por qualquer pessoa de qualquer profissão. Quando existe um termo técnico, imediatamente após, existe um parênteses explicando o termo técnico, de forma que a gente pretende realmente alcançar a informação ou a ideia ao maior número de pessoas possível. Agora, voltando para a questão da dinâmica familiar, que é onde você estava entrando, da experiência, como é que você articula isso na sua leitura dos seus atendimentos, da sua experiência como profissional de psicologia com as famílias? Olha, o primeiro aspecto que eu acho necessário abordar é que desconstruíram uma família que vinha na década de 40, 50, onde a família era pai, mãe, avô, avó, tio, tia, sobrinho. A família era uma sociedade maior, onde todos tinham mais ou menos o papel pré-definido. E a criança sabia que tinha que respeitar o pai, o avô, o tio. As coisas estavam definidas e funcionavam. Não estou aqui para julgar se a família antigamente era boa ou ruim, mas eu digo que funcionava melhor no sentido de que não se via tantos jovens em depressão, não se via tantos jovens reagindo. Eu tenho, fazendo um atendimento atualmente, que eu percebo que o jovem, ele não faz escolhas por ele só quer fazer escolhas para reagir aos pais. Ele não é um ser que cria uma identidade a partir do próprio desejo. Ele só reage a um ambiente que ele acredita que seja hostil. Então ele não cria uma personalidade com base nas suas experiências, mas sim uma formação para atacar, para dizer, eu não quero ser assim igual aos meus pais. Então ele não escolheu ser de alguma maneira, ele só não quer ser daquela maneira. Ele só está dizendo que ele não quer. Ele não pensa no que ele quer, ele só pensa no que ele não quer. E aí, isso eu procuro conversar com os jovens para que eles se dê conta de que foram experiências, desde a mais tenra infância, com criança, que fez com que ele acreditasse que alguma coisa o incomoda bastante, que ele vê num pai ou numa mãe, e que tudo que ele não quer ser no mundo é aquilo. Quando ele não para para pensar qual é o meu próprio desejo,
com base nas minhas experiências e não reagir à experiência que eu tive. Hoje, por acaso, eu falei com um jovem que falou assim, você é reflexo dos seus pais. Ele falou, de jeito nenhum. Eu sou muito diferente. Eu falei, olha só, vou tentar te explicar. Já foi numa casa de espelhos? Você já foi, alguém já foi numa casa de espelhos? Você chega lá e encontra um espelho plano que reflete exatamente quem você é. Mas reflete, tem um espelho côncavo que faz, dependendo da posição, se estiver nessa posição assim, ele faz o alto ficar baixo ou o gordo fica magro. Mas não deixa de ser o reflexo. Quando um jovem diz para mim que eu quero ser, eu não quero falar alto quando discute igual ao meu pai, igual à minha mãe, ele está sendo o reflexo do pai e da mãe. Então, eu procuro mostrar para os jovens que eles têm que procurar não ser só reflexo dos pais. Claro que a influência é muito grande, porque é ali que ele aprende, ele tem as experiências, mas ele precisa se descobrir como ser desejante, quais são as coisas que... Lembrei de uma questão que eu acho super interessante, eu uso a expressão afeto, mas não como afetividade, afeto como o que nos afeta. E isso vem de Spinoza, um filósofo holandês, que ele tem a teoria dos afetos. Ele diz que a felicidade é tudo aquilo que te afeta de maneira positiva. E aí, outro dia, eu também conversei com um jovem e disse assim, você está me dizendo que se você me disser que é honesto, eu digo, você só é honesto quando você experimenta ser desonesto por algum motivo e você se sente muito mal. Você, para ser quem você é, com toda certeza, precisa experimentar ser quem você não é. Claro que tem exceções para isso. Tem exceções, você não precisa experimentar tudo também. Mas eu digo que muitas pessoas se colocam numa posição sem se questionar, sem se colocar. Nós dizemos isso. Pensando nesse formato de família da década de 40, de 50, como você citou, e que hoje a gente tem um formato de família absolutamente diferente. Você, na sua concepção, nos seus estudos, você acha que essas famílias dessa época funcionavam de forma mais adequada do modelo de família de hoje? São momentos diferentes na vida. Eu acho que hoje não se enquadraria aquele modelo de família. Porque, eu adoro expressões, meu pai falava, morreu com 93 anos, e falava frases que eu acho maravilhosas, ele falava, meu filho, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e eu achava isso perfeito, porque a virtude não está nos extremos. Então, vocês podem observar a questão da sociedade, embora pareça que eu estou fugindo da questão de família, mas a família é um núcleo social. Sem dúvida. E você Sim. vai estabelecer uma sociedade, uma ditadura, ou a questão do socialismo se mostrou ineficiente. Assim como a anarquia se mostrou ineficiente. Então, o que eu acredito que sobrou foi a democracia. Agora, a democracia tem que ser entendido como liberdade com responsabilidade. E eu só transmitir isso para a família. Através de quê? Eu chamo de ética familiar. Mas olha só, antes de você entrar na questão da ética familiar, é uma questão que a gente levantou na última live, eu tenho percebido as pessoas com muito medo de se relacionar de um modo geral. Sim. E aí eu fico pensando como é que se impacta na vida de algumas pessoas, eu ia falar um casal, mas assim, abrindo o leque, de alguém que decide ser pai ou mãe, seja a mãe solteira, seja um casal homossexual ou um casal heterossexual. Qual é o impacto desse medo, dessas experiências, num modelo tão aberto de família que a gente tem hoje, na hora de decidir ou de assumir ser pai ou mãe? Vou me socorrer mais uma vez da filosofia. Tem um alemão chamado Franz Brentano, que ele dizia que não existe ato não intencional. Ou é consciente ou inconsciente, mas existe sempre um objeto por detrás. Quando alguém resolve ser pai e mãe, você pode escolher por dois motivos. Se você tem consciência da sua escolha, você pode nem saber das consequências, mas tem a ver com o desejo ou tem a ver com o que você quer. E eu faço distinção muito grande entre o querer e desejar. Só para exemplificar, em um atendimento, uma paciente, depois de vários meses, o atendimento acabou, a terapia, quando eu perguntei para ela, você quer o que você deseja? E ela ficou complicada e eu perguntei para ela, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos tentar definir o que é o seu desejo. Então, conversei com ela e ela se deu conta que o desejo dela era um e ela estava querendo outra coisa em função
de convivência com outras pessoas. De sabe? certos pressionamentos, né? Das sociais. Então não tinha a ver com o desejo dela. Quando alguém escolhe ser pai e mãe pelo desejo, tende a funcionar no sentido de que eu acredito que os pais amam os filhos. Mas o amor, como os gregos da antiguidade definiam muito bem, existem três tipos de amor. O amor eros, que é a relação de mulher, o amor filia, que é o amor em relação ao relacionamento que você tem com a pessoa, você ama alguém que é amigo, alguém que é filho, alguém que é pai, esse amor de um vínculo, e o amor ágape, que é o amor de Jesus, que é o amor por todo mundo, que aí não dá para a gente competir, não dá para a gente pensar nesse amor, mas a questão é que os casais que amam os filhos, eles não conseguem definir esse amor e muitas vezes eles confundem até o egoísmo próprio com o amor. Às vezes alguém quer ter filho para satisfazer o desejo de ser pai e depois ele faz coisas que são abomináveis. Por exemplo, quando eu atendo um casal, eles falam assim, eu gosto de tratar os casais quando estão para ter filho ainda, porque o Bruno me conhece, o Rafael não tão todo tempo, mas sabe que eu sou um amante da prevenção. E aí, os pais que me procuram, eles falam assim, meu filho vai ter tudo que eu não tive e não vai passar pelo que eu passei. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz assim não. Não faz assim. Não começa assim não, que aí eu me arrepio. Porque eu pergunto para a pessoa, você gosta do quem você é? Não. Passei por muita dificuldade e hoje consegui isso e aquilo. Eu falei, e você acha que você seria quem você é se você não passasse por essas experiências? Como que você quer privar o seu filho de ter a chance de ser igual a você ou melhor, se você privar das experiências? Essa tentativa de poupar do sofrimento acaba gerando muitas vezes mais sofrimento, né? Eu normalmente falo com outras palavras, mas em respeito aqui ao vídeo, eu digo que no mundo você vai ter que se lascar em algum momento. Ou você se lasca lá na infância para poder aprender que existe limite e que as relações sociais implicam em você. Tem uma frase da Bíblia que eu acho engraçada e maravilhosa. Eu não conheço bem a Bíblia, mas acho que é de São Pedro, que ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uhum. Parece que é Coríntios, alguma coisa. Outro dia eu vou decorar os versículos para ficar bonito, assim, para falar. Mas, então, o que há necessidade é que as pessoas precisam saber que precisam haver esses limites e que os pais são responsáveis por isso. Eu nunca trato a questão da culpa com os pais. Eu nunca, no meu livro, um livro pequenininho, modesto, que eu digo sobre conversando com mamãe e papai, eu traço mais ou menos a formação psíquica do bebê do útero até os 2 anos, que eu acho período fundamental. Eu digo assim, pais e mães sem culpa. Porque, no fundo, os pais projetam nos filhos as questões que ele recebeu na infância, que recebeu dos seus pais que receberam na infância. Então é bobagem falar em culpa, mas eles não podem ser eximidos da responsabilidade. Jô, tem uma pergunta, uma observação polêmica aqui, que na hora que você estava falando sobre o desejo do filho, tudo, aí ela falou assim, opa, meus filhos não foram desejados ou planejados, aconteceu e nós amamos. É a Evelyn Alves. Você estava falando sobre aquela questão do desejo. Eu volto a falar sobre a questão do inconsciente. Algumas vezes, algumas situações me relataram assim, poxa, eu não sei se é o caso, estou citando uma situação hipotética. Poxa, eu não queria engravidar agora. Mas como é que aconteceu? Não, porque deixou eu transar, eu não usou camisinha. E aí eu acho que tinha um desejo por detrás, sabe? Não estou afirmando, mas eu acredito que os atos sempre são intencionais, mesmo que seja uma intenção. Sim. Não é coincidência, né? Eu não acredito muito nisso. Então o que acontece? O fato de você não programar um filho, provavelmente já tinha um desejo, e você não, isso não impede que ele seja amado. Agora, muito mais do que amado, ele precisa ser educado. Porque o Isamitiba, que é um cara que escreve vários livros, vários best-sellers, ele afirma que quem ama educa. E educar significa pegar a criança e colocar ela no mundo real. O mundo real é aquele onde se tem privação, e se tem atendimento de desejos, se tem privação, e você precisa aprender a lidar com isso. Se você pega uma criança e desde cedo você não mostra que o mundo é assim, você está impedindo que essa criança se torne um adulto capaz de viver socialmente bem. Uma coisa que eu penso, e aí compartilho aqui para a gente debater, é que
Eu não consigo acreditar que alguém se torne pai ou se torne mãe sem que haja uma escolha em ser pai ou ser mãe. Mesmo que seja acidental. Se em nenhum momento houver essa decisão, essa escolha de bancar este papel, eu acho muito difícil que essa relação se desenvolva. E é uma afirmação, mas queria ver se ressoa aí com... Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. É claro que eu não gosto de fazer afirmações assim, universais a respeito de comportamento humano ou da natureza humana. Por quê? Porque eu acho muito ousadia. Eu procuro estudar, tenho um embasamento teórico nessa parte voltada para a formação psíquica com base em Donald Winnicott, que é um pediatra e psicanalista inglês, que eu me afino, e evidentemente em quase tudo, e não tudo, porque eu não consigo concordar com tudo de nenhuma doutrina. E eu lembro de uma passagem do próprio Winnicott, que ele falava em relação a Freud, que ele respeitava muito Freud, mas que era impossível concordar com tudo. E agora eu falo isso para o Winnicott também, embora eu tenha morrido em 71, mas eu vou falar para ele, eu concordo com quase tudo que você fala. Mas eu fui buscar em Winnicott fundamentos da filosofia também e encontrei em Spinoza. Spinoza foi um filósofo que ele dizia o seguinte: olha a definição, vou falar a definição de psique de Winnicott, depois vou falar de Spinoza de 1600, Winnicott de 1940 e pouco, Spinoza de 1600 e pouquinho. Vou falar a elaborada de Winnicott primeiro. Winnicott diz que a psique é a elaboração imaginativa de partes, sentimentos e funções somáticas. Vamos destrinchar isso. Olha só. Aí, vamos só para definir. O que Spinoza falava em 1600 e pouco? Ele falava, a mente é a ideia do corpo. Simples assim. Olha que perfeição. Claro que hoje o conceito de mente, psique e cérebro são diferentes. Mas o cara em 1600, o cara falava, a mente é a ideia do corpo. E o Winnicott só veio dar esse floreado que realmente, você quando na infância, nos primeiros meses, se você tem cólica, se a criança tem cólica, ela está experimentando sensações somáticas. O ser humano, para mim, ele nasce como somático, lá no útero. Depois ele se transforma em psicossomático. E depois ele volta na velhice a ser somático de novo. Quando já chega, sei lá, o Alzheimer, não tem mais condição nenhuma da questão psíquica lá, que fica muito velho. Meu pai, com 93 anos, ele estava mais somático do que para psíquico. Bruno, ele fez uma cara de que não sei se concordou muito não. Você concorda com isso? Não, eu entendo o que ele quer dizer, porque eu conheço o Jô, mas assim, faria a ressalva de que o nosso papel no atendimento com alguém que porta Alzheimer é nunca esquecer o psíquico. Porque ali tem alguém, e se a gente comete esse deslize de se prender apenas ao somático, a gente pode cometer algum tipo de equívoco ali. Sim. Mas eu entendi o que o Jô quis dizer, só uma ressalva. Temos dois comentários aqui, a Gisele Luquezzi dizendo que ela repetiu a sua frase, não, eu não sei se é sua, você quer o que você deseja, ela botou muito boa reflexão, nunca tinha pensado nisso. E a Tereza Cristina Souza, ela deu boa noite e disse, por isso que eu criei meus filhos, que eles teriam em minha pessoa uma mãe e não uma amiga, pois o dia que eu for sua amiga, ele seria órfão. Olha, a gente vem falando disso algumas vezes, né? O que eu procuro conversar com alguns pais é o seguinte: não é que você em alguns momentos não possa ser amigo. Desculpa, é porque... Ele não se controla, ele vê a mãe dele e ele fica assim, é uma coisa. É porque minha mãe sempre quando entra nesse assunto, ela faz lá a observação dela, ela não concorda. Se você conhecesse a minha mãe... Dona Ilka era... mãe, mas sou uma mãe amiga. Só para tentar, eu concordo com o que vocês estão falando, acho que é por aí mesmo. E agora eu lembro de uma frase do Winnicott que ele dizia o seguinte: todo pai e mãe sabe criar os filhos. Ele tem essa... Não se tenta ensinar pai e mãe a criar filho. Só que em alguns momentos eles esquecem. Eles esquecem, por uma coisa que eles chamam de amor, eles acabam não suportando algumas questões em relação aos filhos, como por exemplo, ver uma criança chorando,
O Winnicott falava uma frase magnífica, ele falava o seguinte: sabe qual é a função primordial do pai e da mãe? E a mais difícil? Sobreviver emocionalmente aos filhos. E isso eu acho assim. Por quê? Porque para você falar para um filho, olha, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, eu não vou te dar o dinheiro, o filho vai falar que não gosta mais de você. E algumas pessoas não conseguem suportar emocionalmente isso. E é função sua suportar, até porque se você não mostra para o filho que você suporta ele dizer que não ama, ou ele te dá uma notícia ruim, quando ele tiver um problema sério, ele não vai te contar. Porque você vai tremer na base, você vai chorar, você vai se desesperar. Então, você precisa ter diversas situações que eu passei com a minha filha. E depois eu ia para o quarto, eu chorava e tudo. Hoje ela pode saber disso, se ela estiver vendo. Mas na hora eu aguentava. O exemplo que eu posso dar mais nítido é que, com 11 anos, ela virou para mim e falou assim: estava no Colégio São Vicente, no Paraíba, pai, tem uma notícia maravilhosa, o que é? Vai ter uma excursão para São Paulo, um tal de Paiol Grande. Aí eu pensei, meu Deus, poxa, minha filha vai para lá, São Paulo. Aí, pai, você não sabe da melhor. A gente vai sexta, só volta domingo. Vai a galera toda do colégio. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o meu sistema límbico tremeu e queria se proteger. E é isso que a maioria dos pais fazem. O sistema límbico atua para se defender. Então, eu não posso suportar certas coisas, eu não posso suportar a ideia da minha filha estar distante, o ônibus virar, acontecer alguma coisa, piscina, cachoeira, e aí eu procuro me defender por egoísmo. Por egoísmo, os pais acabam, não é por amor não, embora tenha amor também, mas ele fica assim, eu vou ficar desesperado, então... Isso é dele, né? Ele tem que saber lidar com... Ele tem que sobreviver emocionalmente. Sim. Então eu falei para minha filha, fiquei pensando, vou me transportar para 11 anos. Eu falei, cara, muito bom. Isso é demais, eu não posso perder de jeito nenhum. E aí eu me cerquei de algumas coisas, fui conversar com a coordenação, quem ia, quem não ia, os professores. E aí eu permiti que minha filha fosse. E eu passei noites terríveis, pensando na minha filha lá, como seria, um cachoeiro e tudo mais. Eu tinha necessidade de mostrar firmeza para minha filha, para que nós tivéssemos um relacionamento para frente, que quando tivesse alguma questão mais séria, ela poderia vir até mim conversar, porque ela sabia, ó, meu pai suporta. Tem aqui alguns comentários. A Tereza Cristina está dizendo que tem 5 filhos, homens. Foi difícil criá-los, mas são donos dos seus atos, sem mimimi. E que o mundo está em falta de mães mais. Hoje está muito permissivo. Eu acho que está muito permissivo também. A minha experiência clínica, pelo menos, mostra que alguns pais, uma boa parte deles, não sabem lidar, não sabem suportar esse desamor dos filhos momentâneo, né? Uhum. E isso acho que acaba gerando certas permissividades aí. Sim, fica muito mais, não sei se fácil seria a palavra, mas não se preocupar, né? Ceder porque... Mas há preocupação, preocupação. Acho que não é uma questão de não se preocupar, é uma questão de não suportar. Não, o jogo falou ceder, acho que vai mais por aí. Porque vai cede, e aí você... Sim, mas não é uma falta de preocupação. Eu estou destacando que não é por falta de preocupação, é excesso. Eu estava procurando a palavra, a ceder se encaixa aí. Talvez a dor maior de não suportar, isso é mais temido do que a preocupação de acontecer alguma coisa no futuro com o jovem, sabe? E hoje a grande pergunta é que eu tentava, e você testemunha, eu falava assim, vamos orientar os pais. Aí hoje eu chego à conclusão, minha pergunta é assim, por que os pais não se orientam a respeito das coisas? Para mim eles sabem, a pergunta é, se todo mundo sabe, e aí a pergunta para todos os pais que estão ouvindo aí, se todo mundo sabe que um filho mimado vai ser um adolescente complicado, por que mimam? Essa é a minha questão. Quando eu converso com os pais, a minha pergunta é essa, mimam por quê? Qual é para uma questão pessoal do pai e da mãe, é o que me leva à conclusão. Eu acho que tem duas colocações aqui que permeiam aí em cima disso, né? A Evelyn Alves está falando, meu marido é esse emocional que você estava falando anteriormente, mas acho que cabe. Exemplo, na febre do spinner, eu acho que spinner é aquele brinquedinho que fica rodando, que custava 25, ele me fez quase gastar o dinheiro do pão, mas afirmou, não chegue sem isso aqui, porque os amiguinhos deles têm e eles não.
a Gisele Luquezzi está falando, tem um caso de um aluno sem limites em que o pai disse, como passo pouco tempo com ele, acabo fazendo as vontades, pois fico com pena de brigar com ele. As pessoas confundem dizer não com falta de amor. O que eu falei ainda há pouco sobre a questão de ética? Se marido e mulher não se unirem para estabelecer uma ética da família, a tendência, não vou estabelecer verdades absolutas, mas a tendência é que as coisas se desmoronem, porque o pai vai dizer uma coisa, a mãe vai dizer outra. Imaginem, um exemplo, as mulheres talvez não entendam bem esse exemplo, mas é uma questão do futebol. Até entendam, no futebol, se botar 2 técnicos no mesmo time, um mandando atacar e o outro mandando defender, vai perturbar os jogadores de tal maneira que eles não vão conseguir jogar bem. Então, esse exemplo que eu dou em relação aos filhos é que os pais... É quase que uma ingerência, né? A atuação, antigamente, era simples. O Winnicott, por exemplo, ele falava assim, precisa existir uma mãe suficientemente boa, que não é aquela mãe devotada ao extremo, nem é aquela mãe que priva demais, suficientemente boa no sentido de uma mãe que atende e que falha e que vai mostrando a realidade do mundo para a criança. Claro que hoje, o conceito que eu estendo para pais suficientemente bons, porque a atuação do pai e da mãe hoje é muito misturada em relação... Antigamente, o pai era a lei, a mãe era o afeto, o carinho, isso há muitos anos atrás. Como existe essa recombinação de funções, só faltou uma coisa. Quando você muda a estrutura de alguma coisa, você definir como é que vai ficar depois. Os homens e as mulheres resolveram mudar. Não, agora eu falo, você fala, eu mando, você manda, mas esqueceram de combinar de como é que vai ficar isso, sabe? E aí não tem nada pior para um filho, ou não tem nada pior para qualquer situação que você esteja no meio social, se você não conhece qual é a ética, quais são as normas que limitam a sua atuação ali. E os filhos estão exatamente nesse momento que existe um vácuo de ética familiar. E aí os filhos vão fazendo a ideia de que se pode tudo. Mas eu acho que esse depoimento da Evelyn, né, do comprar o brinquedo porque Sim. todos os amiguinhos têm menos os filhos, eu acho que revela exatamente essa preocupação, que é excessivamente no lugar errado. Uhum. É um excesso de preocupação. Todos têm menos eles, então vamos ter que comprar. Só que é uma preocupação com um foco completamente questionável, com todo respeito, tá, Evelyn? Mas eu estou usando como exemplo. Qual é a prioridade? E aí entra na questão da ética familiar. Porque qual é a prioridade da família, qual é a prioridade do pai, qual é a prioridade da mãe, qual é a prioridade do filho? O que ele vai entender como relevante? É ser igual a todo mundo? E aí? E no resto da vida dele? Ele vai ter sempre que ter tudo? O vizinho vai ter um Mercedes. Ele vai ter um Mercedes? Não vai ter, possivelmente. Ou se tiver um Mercedes, não vai ter um helicóptero. Tem uma coisinha que passou no dia, me mandaram no WhatsApp, um camarada num carro, esse carro lindo, olhando para cima para o helicóptero e dizia, poxa, meu sonho é ter um helicóptero. Aí tinha um carro do lado dele que dizia, meu sonho é ter um RV, SUV, né? SUV. Um carro grandão. Depois um carro mais Fusca, falando que o sonho é ter outro carro, um cara da bicicleta sonhando que tinha um Fusca, sabe? Então, sempre vai querer algo mais. Não, mas sempre vai ter uma certa privação. Sim. Não sempre alguém vai ter alguma coisa que a gente não tem. A falta é construtiva. Se você não aprende a lidar, por isso que eu falei, você vai ter que se lascar em algum momento da vida. Se você não aprende isso na infância, se seus pais não te dão uma chance de você lidar com uma frustração, com algumas privações, você vai ter dificuldade como jovem, como adulto. E aí, o que hoje dizem que fazem tudo por amor, para mim a frase do Samitiba vai em cheio acertar, porque quem ama educa. E educar implica em mostrar à criança o que é o meio social que ele vai ter para a vida. Jô, pensando, então, você estava falando, eu estou pensando no título, Pais Bananas e Filhos Abacaxis. Eu fiquei pensando, você atribui isso uma relação de causa e efeito? Eu acho simples, porque como um pensamento lógico, todo fato tem uma causa e gera uma consequência, pelo pensamento lógico, se eu entendo, com todo o meu embasamento teórico, de que a nossa psique advém das internalizações das experiências, e as experiências são sempre de satisfação e nunca de privação, eu entendo que tudo posso
e quando eu for para o meio social e percebo que eu não posso tudo, eu vou reagir, vou brigar com as pessoas, ou vou fazer coisas para agredir alguém. Então, essa consequência é natural. A expressão abacaxi é porque, vendo aquela expressão descascar o abacaxi é ruim de descascar, porque espeta, não. Então, e paz banana é porque, para chamar a atenção. É porque banana. É, porque a ideia é provocar. A ideia é para que as pessoas se incomodem. Eu tenho um professor que se incomodou bastante quando eu falei isso para ele, mostrei o artigo que eu escrevi e disse para ele que o pior de tudo que eu vejo é que as mulheres ainda estão fazendo uma força tremenda para criarem pais bananas. Porque... Estamos num tema polêmico. Mas olha só, o fato como é que de você eu está dizendo pensar, que as mulheres as mulheres estão se esforçando para criarem pais bananas. Porque quando houve esse movimento do feminismo, que eu acho muito interessante, elas combinaram de que, ó, eu vou atuar também, eu vou definir, mas se você impede, que desautoriza o pai, desautoriza como homem e automaticamente desautoriza como pai, isso vai ter reflexo na criança. Isso vai ter reflexo na criança. Porque diversas pessoas que eu atendi, e amigos, experiência própria, nenhuma criança fica satisfeita de ver um pai desautorizado ou uma mãe desautorizada, sabe? Isso não funciona bem. Não funciona bem, porque na construção psíquica da criança, ela tem referências. O Édipo, ele sabe, sim, a menina sai com uma referência da mãe, para a identificação da mãe, o menino sabe a identificação do pai. Se o pai é desautorizado pela mãe, não representa um papel de, olha, deixa comigo quando precisar, eu estou aqui, sabe? Inclusive em relação à mulher, a mãe precisa, em alguns momentos, falar, não, deixa que eu resolvo isso. Na hora que a coisa pega, ser homem, eu chamo com H maiúsculo, não é gritar, não é falar alto, é nas horas em que a mulher, que normalmente é histérica, dá a crise dela, você diz, não, deixa comigo, calma, deixa que eu... Isso que passa a imagem do filho de que um menino, quando sai do Ed, fala, pô, quero ser igual ao meu pai. E eu acho que entra também numa questão de ter palavra, que hoje eu acho que está muito solto. Eu lembro que isso era valiosíssimo na minha infância. As pessoas falam, não, dei minha palavra, e isso tinha valor. A palavra tinha valor. Hoje em dia não tem. Está se perdendo o valor da palavra. E eu fico imaginando como isso repercute numa dinâmica familiar. Entre os pais, né, na composição que for, quando um não tem palavra com o outro, e na relação com os filhos, quando também os filhos não podem ter confiança nesses pais. Vamos dizer, ao desconforto que causa algumas decisões do Supremo contrárias ao que eles decidiram antes. Não causa um desconforto muito grande para toda a população, o cidadão fica amargurado, que fala, poxa, cada situação lá eles julgam de acordo com o freguês, a criança que vê o pai e a mãe, entendeu? Estabelecendo alguns valores, e depois agindo diferente do que fala, isso causa um desconforto na criança, uma dúvida na criança, e isso vai gerar questões. Eu não tenho que ter a palavra, e olha que é diferente de você ter uma ideologia e você repensar em função de circunstâncias diferentes. Uhum. Você pode ter uma ideologia no sentido assim, olha, eu vou falar sempre a verdade. Mas vamos supor que um cara do Estado Islâmico põe um facão no pescoço e diga assim, você é muçulmano, eu vou falar desde criancinha. Claro. Embora eu acho que a verdade é um valor absoluto, só para citar um exemplo, com a minha filha, olha os problemas que passam um pai. Eu falava para a filha, a verdade para mim é um valor muito significativo. Quando eu estava com uns 11 anos, eu estudava no São Vicente, você chegou em casa, me lembro bem, sentou na cozinha, nós sentamos, ela disse, pai, preciso conversar com você. O que é, filho? Olha, pai, você fala sobre a questão da verdade, nós temos aqui o pacto da verdade, eu e minha filha temos essa questão, e ela falou, só que você está me lascando, ela falou tanta palavra, mas você está me lascando, porque a professora me perguntou, quem não fez o dever de casa? Eu falei, só eu me acusei, ela me mandou para a coordenação, tive suspensão, uma opção de gente não tinha feito o dever de casa, e não se acusou, só eu me acusei por falar a verdade, eu me dei mal. Graças a Deus, eu tive uma iluminação na hora, e consegui me sair, que eu falei para ela o seguinte, filha, eu não falo a verdade porque eu acho só certo falar a verdade, porque eu não consigo ser de outra maneira. A minha construção psíquica me diz que para ser de outra maneira, vou ficar desconfortável.
então eu não vou estar atendendo o meu desejo. Spinoza falava assim, quando é que você sabe que você atende o seu desejo? Quando aumenta a sua potência. Se você, por exemplo, eu saio daqui muito mais potente do que eu cheguei. Porque isso aqui me faz bem, eu gosto de conversar, eu gosto de falar sobre as minhas ideias, mesmo que sejam polêmicas, mesmo que sejam, as pessoas não concordem, mas eu gosto de expressar meus pensamentos e buscar o meu fundamento teórico. Isso me faz bem. Agora, se eu saísse daqui e não me sentisse muito bem, isso não tem a ver com o meu desejo, porque não aumenta a minha potência. Então eu expliquei para ela que eu falo a verdade porque aumenta a minha potência. Eu também dá um trabalho danado mentira, não gosto de mentir. Vamos aos comentários? Olha só, a Paola Costa está dizendo que é super criticada. Ama o filho mais que tudo, mas sabe dizer não. A geração dela está criando um bando de filhos mimados e sem limites. Eu digo não e tenho que ouvir que ele é pequeno porque só tem 3 anos. Mas quando vou ensiná-lo, quando já estiver torto, não sou boazinha mesmo. E acho precária a educação preguiçosa que eu vejo hoje. E a Gisele Luquezzi, como professora, em alguns momentos me sinto nadando e morrendo na praia, pois faço melhor neste sentido de educar, mas não vejo empenho em algumas famílias. E só mais um comentário da Renata Albuquerque. Nossa, saiu. Eu acho que os pais priorizam ser amados hoje em dia. Antigamente era priorizado o respeito. Só que para se ter amor, precisa primeiro ganhar o respeito. Perfeito. Essa frase eu já li em algum lugar e achei... Eu digo o seguinte, você pode ter o respeito sem o amor, mas o amor sem respeito é impossível. E aí, para isso, você precisa sobreviver emocionalmente. Quando um filho diz, eu não quero mais saber de você não é bom para mim, quando você me proíbe. Se você não tiver essa capacidade de sobreviver emocionalmente, você não vai conseguir estabelecer limite. Teve um pai que, essa semana, me falou o seguinte, eu peço para minha filha, o que custa? Ela chega na boate, eu quero que ela me ligue. Eu já é maior, mas eu quero que ela me ligue para eu poder dormir tranquilamente. Cara, que egoísmo. Você chama isso de amor? Você diz que você quer que ela ligue para você poder dormir sossegado. E se ela te ligar, ela estiver num motel e diz, pai, cheguei na boate, você vai dormir despreocupado, você não sabe suportar. Então, os pais precisam perceber que, é claro que nós nos defendemos de situações de ficar preocupado com o filho, e algumas pessoas, muita parte também é egoísmo. E eu acho que aí entra numa questão interessante, né? Alguns pais ainda tentam controlar muito a vida dos filhos. Seja direta ou explicitamente ou implicitamente, a gente encontra aí muitos pais que, seja falando num tom de brincadeira ou até num tom grosseiro, dizem o que esperam desses filhos e falam do seu desapontamento caso não seja assim. Qual o efeito disso na psique desses filhos? O que pode acontecer por isso? Olha, eu também citei alguns exemplos. Foi hoje ou a semana passada, ontem, eu conversando com um jovem, eu falei o seguinte, não tem nada que seja mais prejudicial para um jovem do que um pai ou uma mãe super, sabe? Eu citei como exemplo, quem conhece futebol sabe que o filho do Pelé, por exemplo, se tornou nada. Sabe por quê? O jovem, a criança já começa a construir a sua ideia dizendo o seguinte, o meu pai, fazendo uma analogia com salto em altura, o sarrafo está aqui em cima, ele já tem que, para superar o pai, que é uma tendência natural dos filhos, fazendo que se pega o bastão aqui, a tendência é se levar mais para frente. Então, os pais que se acham, as mães principalmente, que são super vaidosas e que querem competir com as filhas, isso já causa um problema. Porque o filho, ele já começa a achar, se eu não puder ser tão bom como meus pais, eu sou um merda. E isso se torna difícil. Eu já atendi uma menina que era jogadora de tênis, ela ia disputar um campeonato em Brasília, campeonato brasileiro, e ela não conseguia lidar com errar, não conseguia lidar, ela discutia com o técnico, ela não admitia perder. E aí o técnico me chamou aqui do Clube Rio Cricket, eu fiz uns 2 atendimentos à menina e resolvi, vou conversar com os pais. E o pai dizia que ele era o maior na área de, se era mercados capitais, a mãe era uma empresa também, eram os melhores. E aí eu perguntava, vocês são muito bons, e
Não, a gente não cobra nada da nossa filha, não. A gente diz que se ela não ganhar, não ganhou, ela não precisa ser boa, não. Aí eu falei, será que sua filha não faz a seguinte leitura? Bom, meus pais são o máximo, mas se for uma merda, não tem problema, não. Mas como se só a palavra também tivesse total influência no comportamento. Não, o que eu digo é que os filhos também. eles se comportam, não precisa falar. Os pais não precisam falar para os filhos que eu sou maior, não. Mas eles se comportam como... É uma comunicação não verbal. Não verbal. Sim. E aí um super pai ou uma super mãe, a mãe extremada, por isso que o Nicolas fala de uma mãe suficientemente boa, eu falo de pai suficientemente bom. Porque se for extremado, já traz uma carga para a formação da psique, é de que eu tenho que ser no mínimo tão bom assim, ou melhor. E como é que fica quando os pais começam a não aceitar as escolhas dos filhos? Normalmente é uma questão egoísta, porque as escolhas do filho, não digo, para fazer um parênteses rapidinho, a criança até os 2, 3 anos, ela ainda não tem algumas noções de lógica, causa, fato e consequência, e aí o meu conselho, seguindo o Winnicott e algumas pessoas, é: filho, você tem que tomar banho. Vai tomar banho, está acabado, não tem que explicar. Ele não tem capacidade de entender a lógica de você não tomar banho, pode ter alguma coisa na pele. Então, e ali você começa a mostrar à criança que existe lei. Quando chega aos 5 anos, dependendo, não é assim, existe uma idade específica, mas você começa a perceber que a criança entende a causa e a consequência, você começa a mostrar as consequências, mas mantém a lei, mas mostra as consequências. Sabe? E conforme vai passando esse tipo de coisa, é fundamental que os pais comecem a perceber que construindo a identidade do filho para não reagir exclusivamente ao desejo dele, ele vai ter escolhas que vão impactar a vida dele. O Bruno está falando disso, me faz lembrar muito das escolhas profissionais, né? Que acontece muito quando o pai é militar. Não, eu queria que meu filho fosse militar também. E muitas das vezes essa não é a escolha, o desejo do filho. A tendência é não funcionar. Por quê? Porque ele tem uma propaganda, eu falo de uma coisa, lembro de outra, mas minha cabeça assim meio doida, mas tinha uma propaganda em São Paulo que dizia o seguinte: eduque seus filhos para serem felizes, não para serem ricos. Aí eles vão entender o valor das coisas e não seu preço. São frases assim que me impactam. Eu digo, se os pais entenderem que quando você passa com alguém na rua, você pergunta: como é que está seu filho? Geralmente ele fala: meu filho está bem empregado, está não sei o quê. Aí eu falo assim, sempre correlacionado ao emprego, né? Quando pergunta: como é que está sua filha? Eu falo: minha filha está feliz, é o que importa para mim. Ela pode não estar trabalhando, mas minha filha está feliz. A felicidade não é pelo menos no meu conceito, e do Carlos Drummond de Andrade, que ele diz que felicidade é quando você não tem explicação. Quando você não se sentir bem sem explicação. Eu já achava isso quando eu li o Carlos Drummond, falei: agora eu estou bem acompanhado pra caramba, então eu posso sair falando por aí. Então, felicidade quando você não tem explicação. Quando você não tem explicação. Olha só, minha filha me falou em um determinado momento da vida. Amor também. E qual é a definição de angústia? Vocês lembram? Angústia é uma dor sem sentido. Então o que é felicidade? É um bem-estar sem sentido. O resto é condicionamento. Ficar feliz porque ganhou na loteria, ficar feliz porque ganhou uma boneca, ficar feliz porque a mulher não te ocorreu hoje, entendeu? Isso tudo é condicionamento. Então, se o marido não chega em casa tarde, a mulher fica feliz, também é condicionamento. Então, a pessoa tentar entrar no filho, o que afeta o filho, aquela ideia de Spinoza, o que nos afeta, o que afeta o filho, que faz com que o filho se sinta melhor, sabe? Independente de um brinquedo. Eu costumo fazer coisas com meus netos para provocar. Eu chego, os netos agora estão morando em Resende, as vezes que eu estive com eles, falando: adivinha o que vovô trouxe para vocês? O que? Eu falei: um abraço e um beijo, sabe? Para que eles também experimentem que tem algumas coisas além de um brinquedinho, porque toda vez que eu chegar com meus netos entregar um brinquedo, eu vou condicioná-los, aí eles vão gostar de mim porque eu não entrego um brinquedo, sabe? É quase uma compra, né? A coisa que mais me deu prazer nos últimos meses foi quando eu estive com a minha neta em Resende e fui passear com ela no Parque das Águas. Um lugar muito legal. E aí eu brincando com ela, estava andando de patins, e aí armaram o slackline. Eu fiquei brincando com ela para ela andar em cima do slackline. Acho que são experiências que podem trazer a ideia de equilíbrio, de satisfação, de poder, de conseguir fazer coisas que às vezes os pais não permitem muito que os filhos façam. E aí
E aí, quando o pessoal estava lá, tinha alguém pulando corda. E aí os jovens estavam tentando pular corda, igual lutador de boxe. Aí eu falei assim, Lara, da minha neta, olha só. Aí eu fui lá pedir a corda para os camaradas e peguei a corda e pulei, porque eu sei pular igual lutador de boxe. Fiz aqueles movimentos assim, pulando. E aí minha neta olhou e falou assim, vovô, eles ficaram tudo impressionados. Isso é uma experiência. Legal. Isso é uma experiência que vai marcar. Um outro exemplo, a minha filha com meus netos no clube do cricket, terminamos de almoçar e aí ligaram os esguichos que molham o campo de futebol, aqueles esguichos. Aí eu olhei para minha filha, olhei para minha neta e meu neto e falei assim, deixa eles irem lá no meio do campo com os esguichos. Mas pai, eles estão com roupa, não estão com uma roupa de piscina. Eu falei, mas essa é a experiência que vai valer. Falei no ouvido deles, vocês querem ir lá no campo de futebol, correr no meio daquelas águas lá que eles esguicharam? Mamãe vai deixar? Eu falei, pergunta a ele. Aí ela falou, podem ir. As crianças foram e corriam no meio do campo com as águas espirrando neles. Isso eu falo, são experiências. Ah, mas eles vão internalizar tudo? Pode não. Ali tinha a questão da autorização da mãe. Sim, foi deixado, né? Foi deixado. Mas são experiências que marcam, experiências. Se você fica protegendo demais os filhos, sabe? Você não permite que eles tenham experiências. E que eles cresçam, né? Pois é. E isso tem aquela mal também. famosa frase do senso comum, né? Criamos nossos filhos para o mundo. E não... Tem um vídeo que eu gosto de uns textos de Gibran Khalil. Filhos são como navios. Eu sugiro que todos os pais ponham lá no YouTube, filhos são como navios, e vejam esse vídeo, que eu acho muito interessante. Porque ele, em síntese, ele diz que você constrói um navio, não é para ficar no porto. Ele precisa cruzar os mares. E lá tem perigos. Mas ele não foi feito para ficar aqui. Por mais que haja segurança no porto, ele vai precisar viajar. E, evidentemente, ele acaba voltando em algum momento, mas ele não foi feito para ficar no porto. E os filhos foram feitos para viver e ter suas próprias experiências. Vamos dar boa noite aqui para Ângela Machado, que está com a gente, está dizendo que está gostando, convidando os amigos e que achou o tema muito importante. A Daniele Werneck também está assistindo. E a gente precisa caminhar para o encerramento, já está quase no final do nosso tempo. Mas acho que você destacou algumas coisas que para mim são muito relevantes na minha experiência clínica, né? A questão do limite, a questão de ter experiências com autoridade, mas que fuja a esse aspecto de priorizar ou de dar importância a algumas coisas estéticas ou materiais, né? Mas sim valorizar as questões mais subjetivas, aos encontros, aos momentos, que esses geram memória, né? A roupinha que você colocou lá no seu filhinho de 2 anos, ele não vai lembrar, mas correr no meio dos esguichos, vai. Isso é uma conclusão que eu tenho debatido muito, que acho importante na sociedade em geral, entendo uma diferença entre moral e ética. Embora haja diversas definições, eu tentei traçar um resumo que diz o seguinte: moral é aquilo que você internalizou e uma maneira de viver com você mesmo. Moral é aquilo que você faz independente de alguém estar olhando. Isso são os valores morais. E quais são os valores éticos? São os valores que você estabelece numa sociedade, um grupo social estabelece, ou escrito, ou falado, ou combinado, buscando a melhor maneira de se conviver. Então, a ética é uma forma melhor de conviver e a moral é uma forma que você vive com você mesmo. Qual o mundo ideal? É que você, os seus valores morais, escolha uma sociedade que combine os valores dessa sociedade, combine com os seus valores morais. E aí é um mundo ideal. Claro que isso é extremamente difícil, principalmente com relação à família, porque grupo social formado em pessoas de idade diferentes, criados com gerações diferentes, a possibilidade desse convívio é um pouco mais complicada. Mas sem ética, sem estabelecer esses critérios, eu acho a convivência extremamente difícil para qualquer sociedade, familiar, grupo, amigos, qualquer forma. Eu acho que isso gera uma pergunta, né? Qual é a sua ética? Qual é a minha ética? Sim. Qual é a ética? Porque eu acho que sem se botar a pensar sobre isso, fica difícil construir uma ética conjunta, ainda mais quando se fala de família, né?
Principalmente. E aí, como os pais acabam deixando para lá, não conversam sobre isso, aí chega lá na frente, ficam desesperados, poxa, eu dei todo carinho, eu fiz tudo pelo meu filho e agora ele é um revoltado. Fazer tudo geralmente não é a melhor opção, né? Tem algo certeza. que tem que faltar no meio do caminho. Com certeza. Daí é o conceito que eu insisto em falar de mãe e pai suficientemente bons, não um pai e mãe perfeito, extremado, super-heróis. Sim. A gente agradece a sua participação. A Gisele Luquez está dizendo que foi muito enriquecedor o tema de hoje, que ela adorou. Agradece a participação de todos em casa. Depois a gente vai deixar os contatos do Jô na descrição do vídeo para quem quiser procurá-lo, tirar dúvidas ou até mesmo agendar uma consulta. A gente fica por aqui sempre pedindo para que compartilhem essa live, curtam esse vídeo e a nossa página no Facebook, a Motiva Consultoria para Psicólogos, e também curtam o nosso canal no YouTube. Se inscrevam lá, assinem, que tem muito vídeo lá de outros convidados, e toda quarta-feira às 8, novamente estamos juntos. Sim, pessoal, mais uma vez muito obrigado, queria agradecer ao Jô. Na verdade, hoje eu fiquei aqui olhando, ouvindo também, relembrando, porque esse encontro acontecia semanalmente entre a gente, ou de 15 em 15 dias, e essas trocas, elas aconteciam dessa forma. E os três, eu acho que sempre puderam aprender muito com essas trocas. E foi muito legal poder, dessa forma, a gente conseguir estender isso a vocês. Queria agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo e, mais uma vez, agradecer ao Jô. Eu que agradeço o convite, acho que sempre é muito prazeroso estar com vocês. E até porque vocês aturam as minhas opiniões, por mais polêmicas que sejam. Um grande abraço a todos. Rafael vai ter que encerrar ali o vídeo. Tchau, pra pessoal. gente. Boa noite. Muito obrigado. Até a quarta. Tchau.